Olá, boa noite. No Dia Internacional do Idoso, a gente traz dados preocupantes. No ano passado, foram cerca de 33 mil denúncias de violência contra idosos, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. Quais os órgãos e instituições de defesa da pessoa idosa? Como denunciar? Saiba tudo a partir de agora no Jornal da UFO. Abuso, negligência, palavras que machucam. São várias as formas de violência contra o idoso. Veja mais na reportagem. Mais de 30 milhões de brasileiros são idosos, segundo o IBGE. Em 2017, as denúncias de abusos e agressões contra eles chegaram a 33 mil, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa pesquisadora em saúde do idoso explica que até pouco tempo não era comum falar sobre isso. O assunto passou a ser mais discutido com a criação do Estatuto do Idoso em 1988. A violência pode acontecer de várias maneiras. Quando, por exemplo, se mostra uma pessoa que cuida de uma pessoa que não tem dependência nem autonomia nenhuma, em especial os idosos, toca muito. Porque você vê a pessoa sendo violentada, maltratada, é o que a gente chama de maus tratos. Isso é muito doloroso. Que a gente chama isso de violência física, que é o contato, né? Corpo a corpo, que pode ser apertões, sacolejos fortes, puxar cabelo, tapas, aquele trato inadequado. Mas tem as outras violências que são tão doloridas quanto. Por exemplo, psicológica seria o abandono, você fazer a pessoa acreditar que eu, a maltratando, seria o melhor. Em Uberlândia existe o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, de atendimento à pessoa idosa e pessoa com deficiência. O local recebe denúncias e atende também as que vêm do Disque 100, o Disque Direitos Humanos, da Promotoria de Justiça, Varas de Família e Delegacia de Atendimento à Mulher, que também atende idosos. A partir do momento que a denúncia chega para nós vamos trabalhar junto com a nossa equipe, que é formada por assistentes sociais e psicólogos, a escuta, né, qualificada dessa família, a orientação, a mediação, né, a gente tenta ali dentro do âmbito do CREAS fazer a mediação familiar, né, e poder contornar ali ou possibilidades que possam auxiliar a melhorar o cuidado ao idoso ou à pessoa com deficiência. A partir do momento que a gente não consegue o intento na mediação familiar, aí esses casos são enviados para a Promotoria de Justiça. Até agosto deste ano, o local fez 1.257 atendimentos. 63% dos casos foram de negligência. A maior parte das nossas denúncias, dos nossos casos, são na questão da negligência. Infelizmente, hoje isso está acontecendo demais e a demanda crescente, que inclusive tem nos assustado muito. E, aliás, foi o que fez com que essa administração implantasse um lugar específico para atender a essa demanda. Ela cresceu muito, eu estou aqui há 33 anos e posso falar isso de cadeira, realmente é assustador o tanto de violência que está sendo praticado contra os nossos idosos, não só em Uberlândia, em todo o país. Precisa fazer um trabalho muito grande com a população para que eles, sabendo de casos como esse, denunciem. Junto aos cuidados básicos de higiene, alimentação e medicamentos, por exemplo, que podem ser feitos pela família, amigos ou profissionais especializados, vem algo que pode parecer simples, mas é essencial: a atenção. Você dando o amor para ela, o carinho, o afeto, eu falo muito em prestar o ouvido para que ela possa dizer muitas vezes a mesma coisa e você ouvir. Então, eu digo isso, que é emprestar ouvido, não precisa dizer nada. Isso é uma forma de cuidar com competência e afeto. Bom, para falar sobre violência contra pessoas idosas, nós convidamos Cristiane Finotti, que é psicóloga, especialista em gerontologia e saúde da pessoa idosa. Boa noite, Cristiane, obrigada pela presença. Obrigada a você. Também convidamos Karen Assunção, que é advogada especialista em direito da família. Boa noite, Karen, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Bom, como nós mostramos na reportagem,
São vários os tipos de violência. A violência física, né, como você estava dizendo, na verdade, talvez ela fique em último. Tem outras que a gente precisa citar também? Como é que é isso? A reportagem foi bem elucidou bastante. A gente só precisa fazer uma correçãozinha, que hoje o Estatuto do Idoso está completando 15 anos da sua promulgação. Foi em 2003, certo? 2003, nós mostramos, né? 1988, né? Só fazendo essa correção. E hoje 2003. Ele completa 15 anos. Ele trouxe uma grande visibilidade aos direitos dos idosos e aquelas formas de violência que veio a ser criminalizada. Então, conforme foi falado, ano passado foram registrados 33 mil casos. Desses 33 mil casos, mais de 70% são em relação à negligência e abandono, seguido da violência psicológica, do abuso em questão da violência material e patrimonial do idoso, que é o abuso financeiro, e por último, que vem a violência física propriamente dita, porque são várias formas de violência, né? E o abandono e a negligência, infelizmente, vem em primeiro lugar. Está no topo aí. Está no topo, porque a nossa sociedade vem envelhecendo, né? Com o aumento da nossa taxa de longevidade, né? Vem envelhecendo e a família e a sociedade como um todo precisa estar preparado para acolher esse idoso e tratá-lo com a dignidade e o respeito que ele merece. E falando dessas formas de violência, né, Cristiane, muitas talvez são invisíveis, né, como a gente estava conversando, o pessoal só lembra da violência física. E essas estão no topo, né, precisa o alerta para que a pessoa veja, suspeite, esteja atento a esses tipos de violência? É verdade. A violência física, ela é bem, aparece na mídia, né, principalmente em relação a mulheres, né, já fez um trabalho a longo prazo sobre isso. Mas na questão do idoso, ela é uma taxa bem menor, né, como ela falou, do que a psicológica, os maus tratos, a negligência. Então a gente tem que, geralmente essa violência ela está invisível à sociedade, porque é uma coisa sutil, é algo cultural também, né, que a gente geralmente aprendeu que a velhice é algo que é ruim, que é negativo, que é frágil, que é descartável, inútil. Então, todos esses aspectos negativos, eles influenciam no comportamento agressivo, principalmente, né, dos familiares. E falando em negligência e abandono, né, que estão no topo, né, Karen, como você estava dizendo, quais ações e comportamentos que configuram, por exemplo, a negligência? Olha, a negligência é deixar de cuidar daquele idoso, não dar o remédio adequado que ele precisa, não cuidar, por exemplo, deixá-lo em situações de extremo calor, de frio, tudo isso é uma forma de negligência. Você não dá a alimentação correta, isso pode acontecer tanto no âmbito familiar como nas instituições em que o idoso estiver abrigado naquele momento. Então tudo isso precisa ser cuidado. E a forma extrema da violência é o abandono, quando ele é realmente deixado. A gente vê, infelizmente, casos que aparecem na mídia de idosos que é simplesmente deixado à própria sorte, que conta com a ajuda de vizinhos, de pessoas longe. Se os familiares, aqueles que têm a obrigação legal de cuidar, se ausentam dessa... É uma obrigação, mas deveria ser a sua disponibilidade, né? Já que esse idoso veio cuidando da família ao longo dos anos. É aquele velho ditado, né? Um pai, uma mãe cuida de tantos filhos, mas tantos filhos não cuidam do seu pai. Que, infelizmente, como a doutora falou, é uma questão cultural, que não basta só a lei, tá ali, tem que mudar a mentalidade das pessoas em relação ao respeito, à consideração, ao carinho que tem que se dar para aquele idoso. Empatia, né? Empatia. São aspectos que a gente precisa falar, né? E a negligência também, ela é difícil de os profissionais ou mesmo os familiares saberem que está ocorrendo, que eles estão fazendo uma violência, porque às vezes acha natural que não pode ter o tempo todo disponível, que não
não deixa uma água, se a pessoa é mais dependente, não deixa uma água perto. E às vezes o idoso também se sente que isso é natural da idade, quer dizer, eu estou velho, eu estou atrapalhando, então assim, também incorpora esses sentimentos assim, negativos em relação ao envelhecimento, né? E que entra talvez a invisibilidade, né? Por isso que precisa estar claro, né? O que configura a negligência e abandono, né? E esses tipos de violência, Cristiane, toda violência gera impactos, né? Na vítima, podemos dizer assim. No caso do idoso, pela pessoa idosa ser considerada mais vulnerável, esses impactos são mais significativos? Realmente são mais significativos, porque o idoso, ele já, assim, a maioria tem um estado de fragilidade, né? Assim, é uma perda natural, mas o idoso socioeconômico mais baixo, ele vai ter outros fatores, principalmente sociais, né? Psíquicos. O envelhecimento em si traz muitas questões de conflitos. E esse idoso, então, ele vai perceber que a família, ela não está dando de acordo com o que ele precisa, né? E o que você falou mesmo? Se esses impactos poderiam ser mais significativos, por exemplo, desenvolver problemas psicológicos, né, a partir dessa porque é o seguinte, a maioria, infelizmente, das violências, 2/3 da violência contra o idoso, ele vem do familiar, dentro da própria casa. Né? Então, esse impacto que é maior, porque é uma pessoa ou é um ambiente que seria de confiança, né, daquela pessoa. E justamente nesse ambiente de confiança é que ele recebe atos agressivos. E geralmente, por exemplo, o familiar mais, assim, pesquisas que violenta, né, o idoso na questão psicológica, maus tratos, negligência, qualquer tipo de financeiro, seriam os filhos, né? Os homens, principalmente, mais do que as mulheres, seguido de genros, noras, né? Então, assim, são pessoas que convivem no cotidiano. E isso, o idoso sente muito medo, né? Ele acaba ficando mais isolado, porque se ele demonstrar as fragilidades, as dependências, ele vai estar mostrando que ele não tem muito mais uma independência, né, de fazer as coisas. E aí é uma possibilidade da família institucionalizar, ou a família deixar mais de lado esse idoso. Então ele tenta, geralmente, tentar viver de uma forma que não demonstrando o que ele está precisando de ajuda, né? E não demonstrando os sentimentos também, porque se às vezes detecta, tem uma suspeita de violência, mas na hora de afirmar essa violência, ele não consegue, porque afetivamente ele está ligado, né, aos filhos, e ele às vezes está numa casa que não tem mais outro local para ele ficar, ele tem que aceitar aquelas condições. Então isso tudo faz com que ele traga muitos sentimentos, angústia, né, e pode, claro, gerar um adoecimento. Depressão. E falando de violência, dos tipos de violência ainda, Karen, a Geni, né, na nossa reportagem, ela conversou com a nossa equipe falando de um outro tipo de violência muito comum também, que é econômica. Isso. Ou financeira, né, se pode dizer. Como é que é esse tipo de violência? Olha, aquele familiar ou até o cuidador, né, se apropriar indevidamente dos bens ou dos recursos financeiros daquele idoso. A gente tem vivenciado essa questão de muitos filhos adultos ainda morarem com os pais ou retornarem para a casa dos pais por questões ou de separação ou questão financeira. E, infelizmente, se deparam com essa situação de se apropriar dos recursos financeiros do idoso, não repassando para ele aquilo que ele é necessário e usando em proveito próprio. Isso é crime, isso é previsto no Estatuto do Idoso. Inclusive, é crime reter o cartão do benefício do idoso a fim de fazer uso desse valor ou mesmo para fazer abatimento de alguma dívida. Isso é crime, é previsto, sujeito à pena. Importante também falar que os crimes previstos no Estatuto do Idoso são de ação pública penal incondicionada. Não precisa que o idoso faça a denúncia. Basta que a autoridade competente fique ciente de que esse tipo de violência está sendo sofrida, esse ou qualquer outra violência. A partir do momento que isso chega ao conhecimento da autoridade, do promotor, aqui em Uberlândia nós temos a promotoria especializada em direito do idoso,
vai tomar as ações cabíveis e essa pessoa, o agressor, vai ser penalizado. Então é importante que o idoso saiba disso, saiba dos seus direitos. Nós temos, felizmente, vivenciado uma geração de idosos também ativos, né? Tem, lógico, os mais vulneráveis, mas temos aqueles idosos superativos, cientes dos seus direitos, né? O Estatuto vem trazendo muitos outros direitos também. Questão de acesso à cultura. O idoso ele tem o direito a 50% de desconto em todos os eventos culturais. São direitos que às vezes eles ainda não conhecem, Que ainda né? Por não isso que a informação é tão conhecem. importante. Isso. Eles têm direito a uma cota, uma reserva de 3% em programas habitacionais. Tem muitos idosos que não sabem disso. Aqui em Uberlândia, o direito ao transporte municipal é a partir de 60 anos. No âmbito nacional é 65, mas aqui em Uberlândia e outras cidades é 60. Então, tem vários direitos que precisam ser divulgados. E também que eles procurem, né, no caso, as redes de apoio, né, os órgãos que prestam assistências ao idoso, para que qualquer atitude, é lógico que a gente, como a doutora falou, como acontece muito no ambiente familiar... É difícil, às vezes, enxergar como enxergar, e mesmo que o idoso enxergue, tem o vínculo afetivo, ele não vai querer denunciar o filho, denunciar o neto. Então, essas notificações do Disque Denúncia, elas são até menos do que a realidade, porque a realidade, infelizmente, é maior. Mas creio que um trabalho de divulgação, de conscientização, não só do idoso, mas da população de modo geral, da sociedade, venha melhorar isso gradativamente. E uma questão, aproveitando a questão da violência financeira, a questão dos empréstimos hoje estão utilizados, né? A professora Geni bem ressaltou essa questão. Isso, porque às vezes ele vai fazer o empréstimo porque, mesmo consciente que está fazendo, porque quer ajudar um filho, alguma coisa, algum parente, mas às vezes ele não sabe que ele está fazendo empréstimo, né? Às vezes, por algum motivo, ele vai ser persuadido a fazer. Então, assim, compromete bastante a renda e isso é uma das questões mais que aparece, né, nos casos Preciso cotidianos. Ficar atento, né, esse tipo de caso. Já a gente continua a nossa conversa, vamos ver agora como deve ficar o tempo amanhã. Manhã de sol em Uberlândia nesta terça-feira. À tarde e à noite, previsão de pancadas de chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 31. Em Patos de Minas, dia nublado e previsão de chuva na parte da tarde. A máxima é de 31 graus e a mínima 19. Céu nublado em Monte Carmelo e pode chover em alguns momentos do dia. Temperaturas variam entre 18 e 32 graus. Ituiutaba amanhece com sol, mas a chuva pode chegar a partir da tarde. Máxima de 35 graus e mínima de 23. Possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia em Frutal. A temperatura mínima pode chegar a 20 graus e a máxima 32. Depois do intervalo, você confere a agenda de eventos da UFO e ainda os jogos do fim de semana da Olimpíada Universitária. Já voltamos. Estamos de volta. Veja agora como foram os jogos do fim de semana da Olimpíada Universitária. E tem ainda os eventos dos próximos dias. Olha só. Oi, gente, mais uma semana começando. O pessoal do projeto Arquibancada UFO traz os destaques do fim de semana da Olimpíada Universitária. O atletismo, o xadrez e tênis de mesa foram as modalidades que deram início ao penúltimo fim de semana da Olimpíada Universitária. Já de manhã, a pista de atletismo do SESI Gravatás contava com vários competidores. Entre eles, os irmãos Estevão e Nicolas, que defenderam a atlética da fisioterapia nos 100 metros rasos. Enquanto Estevão se despede da competição, Nicolas participou pela primeira vez. A gente que participa dessas provas é muito competitivo e é sempre bom correr contra o nosso irmão. É isso aí, eu estou muito alegre pelo Niquim estar acompanhando, né, essa jornada minha. Estou finalizando, é meu 5º ano, né, de curso aqui
Graças a Deus eu tenho mostrado um bom desempenho e agora eu vou deixar o taco na mão dele. Outra família que marcou presença no evento foi a do competidor Langmar da Atlética da Artes. Além da vitória, quebrou o recorde do salto em altura, que já era dele. No salto em altura feminino, quem garantiu o primeiro lugar foi a atleta Mariana Castilho. Na edição passada, ela não conseguiu se classificar na disputa. Já esse ano, foi a melhor na categoria. Eu venho de um 7º lugar do ano passado no salto em altura e esse ano eu consegui o primeiro, então para mim foi algo maravilhoso. Eu tô, assim, muito feliz mesmo. Minha segunda Olimpíada, meu primeiro ouro em Olimpíadas e assim, ainda tem até 2021. Foi um caminho de muitos treinos, estratégias e superações para chegar até aqui. Para alguns, este fim de semana foi a jogada final na competição. Já outros conseguiram garantir a vaga para deixar em xeque a chance do adversário de subir no ponto mais alto do pódio. E em jogo de estratégia, quem levou a melhor no xadrez masculino foi o Pablo Henrique, que representou a engenharia de Uberlândia. A paixão pelo jogo de tabuleiro começou há muito tempo, com um simples presente da mãe. Eu tinha aquelas noções básicas. Posteriormente, quando eu entrei na faculdade, na UFO, teve o projeto Xadrez na UFO. Aí nessa oportunidade eu desenvolvi e evolui bastante, eu comecei a estudar e descobri que xadrez você tinha que estudar, que não era só jogar. Com a campeã do tênis de mesa, a trajetória no esporte não foi tão diferente. A intimidade com a raquete começou desde os 4 anos. E com essa vitória, ela já acumula 5 medalhas de ouro nas Olimpíadas da UFO. Comecei no esporte bem novinha, né? Eu tinha 4, 5 aninhos, era bem quase do tamanho da mesa mesmo, num clube lá em Paracatu. E a minha madrinha que era a treinadora, né? Então ela foi incentivando, meus pais também, meus irmãos praticaram também. E assim eu fui pegando amor pelo esporte. As disputas finais vão ser nos dias 20 e 21 de outubro. Na quadra, a promessa é de grandes emoções. Na arquibancada também. Agora vamos à programação dos eventos acadêmicos. Amanhã começa mais uma edição da Semana de Matemática e da Estatística, promovida pela Faculdade de Matemática da UFO. Durante o evento, ainda tem maratona para os alunos do ensino médio das escolas públicas e particulares da cidade. As inscrições vão até amanhã e as atividades acontecem nos auditórios do Bloco 5R. Amanhã, até quinta-feira, tem um evento Tecnomonte, Informação, Tecnologia e Inovação. O objetivo é trazer para a comunidade de tecnologia da informação uma oportunidade para os alunos de Monte Carmelo, uma atualização de conhecimento técnico e científico da área de computação, além da criação de networking entre estudantes, professores e pesquisadores. Na quarta-feira, dia 3, tem o Fórum do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, promovido pela Faculdade de Medicina da UFO. O tema dessa edição é Políticas Públicas na área da saúde, desafios e perspectivas. O evento conta com mesas redondas e seminários de pesquisa, com a apresentação dos projetos dos pós-graduandos. As inscrições são gratuitas. O evento acontece no Anfiteatro do Bloco 2A, no campus Umuarama. Agora é só participar. Semana que vem tem mais eventos UFO. Até lá! Bom, só lembrando, a pauta do Jornal da UFO de hoje é violência contra os idosos. Eu estou aqui com Cristiane, que é psicóloga, e Karen, que é advogada. Karen, falando de formas de denúncia, não é apenas o Disque 100, né? Isso, o Disque 100 ele é em âmbito nacional, a denúncia é anônima, mas nós temos especificamente aqui em Uberlândia a delegacia especializada em violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos. As denúncias podem ser feitas lá diretamente na promotoria. Aqui em Uberlândia também tem a promotoria especializada. E temos também centros de atendimento, né? Centro de atendimento de atenção ao idoso, tem os CEAs, que fazem esse tipo de atendimento também em forma preventiva, que a doutora pode até falar melhor. Mas existe toda uma rede de apoio que como nós falamos, às vezes o idoso tem a dificuldade de denunciar, então por isso é bastante importante a atenção da comunidade, os vizinhos, aquele que perceber aquele idoso negligenciado, maltratado. A gente sabe também que quando o idoso chega em algum atendimento médico com sinais de maltrato, os médicos, pelo ofício da profissão, fazem também a denúncia, né? Então todas essas são as formas de fazer a denúncia e lógico que o melhor seria a prevenção.
Mas se chegar a esse ponto, é importante essa rede de apoio. Essa rede de apoio e ter sempre o apoio, a gente fala da vizinhança mesmo, que são os que percebem já quando a família camufla aquela situação, né? Falando dessa rede de apoio, você está, né, na rede de atenção à saúde da pessoa idosa, né, Cristiane? Como são os trabalhos que vocês desenvolvem na rede? Então, a rede de atenção à saúde da pessoa idosa é uma parte da Secretaria de Saúde dentro das redes temáticas, né? Então, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. A gente é um setor de gestão, né, que divulga as políticas públicas, que supervisiona, capacita profissionais, faz articulações intersetoriais. E isso que é muito importante no trabalho, que a rede, né, ela tem que ser intersetorial, tanto dentro da própria prefeitura, de várias secretarias, como também de outros órgãos, como a universidade, o Conselho do Idoso, né, que aqui em Uberlândia também é bastante atuante, também sou conselheira do Conselho. Ele, inclusive, foi implantado antes da Lei Nacional de 94, ele foi implantado em 91. Aqui em Uberlândia. E isso tudo, a rede de atenção à saúde da pessoa idosa, ela trabalha de uma forma articulada com outras redes. Por exemplo, nos casos de violência, nós estamos compartilhando os casos com o CREAS, né, como foi dito na reportagem, Secretaria de Desenvolvimento, porque o mesmo caso que chega de violência, de situação de risco no desenvolvimento, é o mesmo caso que a saúde está também cuidando. Porque geralmente está envolvido questão de saúde, questão social, socioeconômica, então é bem melhor trabalhar dessa forma para que tenha um resultado, uma resolutividade melhor. Né, umas visitas compartilhadas, a questão de informações mais complexas, porque às vezes um setor sabe de uma informação, o outro não sabe, então é importante essa articulação. Essa questão que a doutora falou sobre os vizinhos, a suspeita de violência é importante, porque algum detalhe, tem um caso clássico que eu sempre comento, que um vizinho, os vizinhos deram falta daquela pessoa ali na calçada por meses, e quem cuidava dela havia falecido. Só que eles deram falta, perguntavam, a pessoa falava, está lá dentro, está lá dentro. Eles passaram meses, e quando foi, quando eles denunciaram realmente, para ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo, essa idosa já estava quase falecendo, porque ela estava desnutrida, desidratada, com feridas no quartinho no fundo. Então, quem cuidava dela faleceu e os outros da família não estavam cuidando de maneira... E então, é muito importante a vizinhança, não é a questão de fofoca, mas da suspeita, da denúncia, né? Mesmo que você não tenha certeza, mas você vai até o profissional de saúde, profissional do CREAS, ou mesmo, né, pelo Disque 100, é importante. Só que a violência, ela é muito subnotificada, porque principalmente as psicológica, financeira, porque a física, ela vai chegar, a pessoa vai chegar num pronto atendimento, né? Então, vai detectar aquela lesão e é obrigado pelo Estatuto do Idoso também, né, no artigo 19, a notificação é compulsória, passou a ser compulsória, né? E isso é uma obrigação do profissional de saúde e de qualquer profissional também, porque hoje também não fica só em relação ao profissional de saúde, os profissionais podem fazer notificação e enviar para a saúde, mas infelizmente não há essa percepção de que os outros tipos de violência também fazem parte da violência. Inclusive a autoviolência. Para a gente encerrar, né, você gostaria de falar da autoviolência, né? Isso, da violência autoinfligida ou a autonegligência, que também acontece muitos idosos que não querem se cuidar, não querem tomar o medicamento que deveria ir na unidade de saúde. E essa autonegligência leva a situações de risco. E a autoinfligida, aquela que é contra ele mesmo. Por exemplo, o suicídio, que é a maior, né, assim, chega ao ápice da violência autoinfligida. E que tem aumentado muito o número de suicídios nessa faixa etária. Em relação à população geral,
há uma tendência crescente de aumento do suicídio. Justamente por essa falta de, às vezes, do suporte social, a dependência, que a violência, o fator de risco da violência é a incapacidade, a falta de autonomia, a idade avançada. Então, tudo que se fizer como prevenção para que essa pessoa tenha a maior autonomia possível, independência, suporte social, programas como o SEAI, por exemplo, que foi falado, que é um programa de prevenção também, né, de suporte social, de lazer, de atividades importantes. Então, essas são prevenções também. E tentar, a sociedade, desmistificar essa questão do envelhecimento como algo negativo, pejorativo. Isso é um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser pensado também. A gente vai precisar interromper nossa conversa. Nossa equipe de reportagem saiu às ruas para conversar com alguns idosos e eles deram algumas dicas para as pessoas chegarem bem na terceira idade. Vamos conferir. É que as pessoas se protegem fazendo muita caminhada, que é o que eu faço. E graças a Deus trabalho até hoje. Tenho uma saúde até perfeita com as minhas caminhadas, só isso. Trabalho. Vamos trabalhar, minha gente. Porque você estando trabalhando, mente desocupada é oficina do diabo. Então, se você estiver trabalhando, você não tem tempo em pensar em bobeira e não tem o que fazer, você tem que ir à luta mesmo. Eu sou aposentada, sou pensionista e continuo trabalhando. Sou, assim, quase voluntária, mas eu trabalho para não ficar em casa. Com esses depoimentos e com o alerta de violência contra o idoso, né, que fica aí o recado, denuncie. A gente encerra essa edição do Jornal da UFO de hoje. Obrigada, Cristiane, pelas informações. Obrigada, foi um prazer participar. Obrigada também, Karen Assunção. Eu que agradeço, foi um prazer. O Jornal da UFO fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.